Hoje eu vou dar uma passada em interpretação de meta-análise dos resultados, tá, galera? Então, na nossa aula de quarta-feira passada de fisioterapia preventiva, nós vimos o que tem nos resultados da nossa revisão. Paramos aqui, né? Falamos da alocação dos. Opa! Apertei errado a apresentação aqui, porque eu não vejo quem está falando comigo no chat. Aí, agora sim. A maneira como os trabalhos foram alocados, descrição breve desses trabalhos, né? Apesar que, para constar, porque se a gente for utilizar algum trabalho, depois a gente vai tentar pegar o trabalho na íntegra. Qualidade dos trabalhos, né? Dependendo da escala que eu estiver utilizando para avaliar os trabalhos, se está verdinho, o trabalho atende, se está vermelho, o trabalho não atende. Quanto mais pontinhos vermelhos, mais eu desconfio do meu trabalho. Tá? Aqui uma estatística falando do geralzão da qualidade dos trabalhos por pergunta daquela escala. E aqui nós entramos no nosso resultado, tá, galera? Aqui, ó, meta-análise. Na meta-análise, eu vou fazer uma análise conjunta dos resultados de diferentes artigos, tá? Então, eu vou pegar esse primeiro exemplo, nessa primeira figura aqui, figura 5, aonde esses três trabalhos avaliaram a função do joelho reportada pelo paciente, função do joelho reportada pelo paciente, avaliados pelo questionário de Lison, que é um questionário específico para avaliar a função do joelho, tá? Então, esses três artigos utilizaram o mesmo questionário para avaliar a função do joelho dos meus pacientes. Então, o que a nossa meta-análise vai fazer? Primeiramente, na minha tabela aqui eu vou ter fornecido média e desvio padrão e quantidade de participantes de cada estudo. Então, a média e desvio padrão dos resultados de cada estudo, a quantidade de participantes em cada grupo, tá? E aqui lembrando que, como eu falei na aula passada, o primeiro grupo utilizou não só a mesma avaliação, mas também o mesmo tratamento. Todas as meta-análises que eu for estudar, os caras vão estar verificando as mesmas vão estar comparando as mesmas terapias e vão estar utilizando a mesma ferramenta de avaliação. Se o cara mudar o desfecho que ele está avaliando, ou se ele mudar a ferramenta que ele está avaliando aquele desfecho, eu já não consigo fazer uma meta-análise, tá? Então, se eu pego essa meta-análise, eu sei que está todo mundo avaliando a mesma terapia e utilizando a mesma ferramenta para avaliar se os pacientes melhoraram ou não. Nesse caso, fisioterapia individual e exercício em casa contra só exercício em casa. E aí eu vou comparar para ver se uma terapia, um protocolo de fisioterapia é melhor que o outro. Então, beleza, aqui eu tenho os dados dos resultados dos meus pacientes, mas o principal que eu preciso olhar, aqui eu tenho as diferenças da média com intervalo de confiança, que é um dado estatístico que eu preciso colocar aqui para mostrar que eu fiz a comparação estatística dos resultados. Mas o meu principal está aqui, galera. Está aqui, ó, no meu gráfico. Tá? E nós precisamos interpretar esse gráfico. Tá? Este é o gráfico da meta-análise. Como eu falei anteriormente, no gráfico da meta-análise, os autores eles vão fazer uma análise conjunta de todos os resultados. Tá? Então eu vou pegar a média e o desvio padrão de cada grupo, de cada estudo, vou colocar num gráfico e eu vou montar esse gráfico de uma forma que ele me forneça um resultado na forma visual que facilite a minha comparação de um estudo com o outro. Cada quadradinho azul com um tracinho desse é o resultado de um daqueles estudos, tá? Como nós vimos aqui, ó, eu tenho
primeiro o resultado da terapia A e depois o resultado da terapia B. No gráfico da meta-análise, eu tenho uma representação visual já comparando a terapia A versus a terapia B. E se uma das terapias é melhor que a outra, eu também tenho a minha representação gráfica aqui, galera. Tá? Então esse gráfico ele é feito para ser intuitivo. Esses números que estão aqui embaixo não são números de pontuação daquele questionário. São unidades arbitrárias. São resultados do qual a única finalidade é eu poder comparar se uma terapia for melhor que a outra ou não. Só isso. Eu posso medir com escala visual analógica, eu posso medir dor com... Oh, meu Deus do céu. Qual é aquele aparelho que mede dor, gente? Deu um branco agora. Dor não. Força. Aparelho que mede força, aparelho que mede força. Fica aí, depois até o final da aula eu lembro. Eu posso tá medindo o desfecho no questionário SF36? Não importa, não importa. Eu vou ter uma representação visual, intuitiva, que vai me indicar se uma terapia é melhor que a outra. Então vamos destrinchar parte a parte desse gráfico aqui, galera. Eu tenho aqui, primeiramente, um eixo Y, tá? Dividindo o gráfico em dois lados, lado direito e lado esquerdo, o meu, né? Quer dizer, do gráfico é o lado... Ah, enfim, da minha mão aqui, tô pondo a mão na frente da tela. Lado direito com a minha mão direita e lado esquerdo com a minha mão esquerda. Beleza. Desse lado do gráfico, vão ficar todos os resultados favoráveis ao exercício. E deste lado do gráfico, vão ficar todos os resultados favoráveis ao terapia individual, fisioterapia individual mais exercício em casa. Tá? Então, o que isso quer dizer? Na hora que eu colocar a média e desvio padrão de ambos os tratamentos para cada grupo, o programa vai me dar esse gráfico aqui. Se o resultado aparecer desse lado, quer dizer que os resultados da fisioterapia mais exercício em casa foram superiores a exercício em casa isolado. Se aparecer só desse lado, é o inverso. Quer dizer que fisioterapia em casa foi melhor do que, que exercício em casa foi melhor que a fisioterapia mais exercício em casa. Então, esse gráfico, ele é intuitivo e visual. É para eu bater o olho e ver se terapia A foi melhor que terapia B. Só isso. Tá? Vamos lá, então, interpretar cada pontinho desse. Galera, como eu falei, vai dependendo da revista, tem revista que formata de jeito diferente, mas enfim, eu vou ter sempre um quadrado e uma linha horizontal atravessando esse quadradinho. Algumas revistas, o quadradinho está de cor diferente da linha. Algumas revistas, o quadradinho, ele está com a mesma cor da linha. Tá? Mas quando está diferente assim, facilita para a gente visualizar. Esse quadradinho, ele representa a média dos resultados. Tá? Então, esse quadradinho, ele representa aonde estão a maioria dos resultados. E esse tracinho preto horizontal é o meu tamanho de efeito, tá? E aqui vamos nos atentar para um detalhe. Lá na estatística, com o Brito, nós vimos que os resultados eles apresentam média e desvio padrão. A média é a concentração, é o ponto de concentração dos meus resultados, onde a maioria dos resultados mais ou menos deram aquele valor. E o desvio padrão, como a gente falou na aula passada, é a variação da média. Quando eu vou ver uma pesquisa eleitoral, por exemplo, o William Bonner está falando lá, candidato tal, tem tantos por cento de intenção de voto, né?
Outro candidato, tantos por cento de intenção de voto. Esse percentual que o William Bonner fala é a média. É o percentual médio de intenção de votos. E aí eles falam, essa pesquisa, ela tem uma variação de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Esses 2 pontos percentuais de variação para mais ou para menos é o desvio padrão. Tá? Então, quando eu olho para essa tabela aqui, ó, média de pontuação nesse questionário, no estudo, esse primeiro estudo do Kirnap, para fisioterapia somada a exercício em casa, foi 95, com variação de 3,7 pontos para mais ou para menos, que é o desvio padrão. E só para exercício em casa, foi de 79,6 pontos a média de pontuação desse questionário, com variação de 10,1 pontos para mais ou para menos. Desvio padrão também. Então, toda vez que eu tenho média, eu não tenho um resultado fixo, eu tenho uma variação desse resultado, que é esse para mais ou para menos. Tá? Quando eu olho para esse gráfico, eu tenho a média dos resultados, mas eu não tenho mais o desvio padrão. Eu tenho o tamanho do efeito. O tamanho do efeito. Tá? Como assim tamanho do efeito, professor? Ó, tá vendo aqui, ó? Na média, eu tenho uma variação de 10 pontos. Se aqui eu tenho 79, essa variação de 10 pontos quer dizer que teve paciente que fez 89 pontos e teve paciente que fez 69 pontos. Tá? Teve paciente que fez 89, teve paciente que fez 69, mas a maioria está aqui no meio, 79. Tá? O tamanho de efeito é justamente quantos pontos a mais esse paciente pode melhorar ou pode ter a mais no questionário. Então, se ele tem 10 pontos para mais ou para menos, eu tenho a média e tenho o meu tamanho de efeito. Quer dizer que ele pode melhorar muito ou pode melhorar pouco com a minha terapia. Ele pode ter essa variação de melhora. Tá? Tamanho de efeito não é a mesma coisa que desvio padrão. Por quê? Aqui, olhando esse gráfico, eu não quero saber o quanto varia o meu tratamento. Eu quero saber se o tratamento teve mais ou menos eficácia, porque o tamanho de efeito ele mostra isso. Quanto maior for o tamanho de efeito, maior é a eficácia daquele tratamento. O software ele faz esse cálculo, tá? E aí ele me dá essa representação visual. Então, olhando, comparando, por exemplo, o primeiro estudo com o segundo estudo apresenta um tamanho de efeito maior do que o primeiro. O segundo estudo aqui ele apresenta um tamanho de efeito maior do que o primeiro. Olhando esse gráfico, em tese, sem olhar a linha do zero aqui, que eu vou explicar daqui a pouco, galera. Olhando só a média e o tamanho de efeito dos dois estudos, eu sou levado a entender que esse segundo estudo aqui, ó, ele tem um efeito melhor do que o primeiro. Tá? Vamos pensar um exemplo. Eu não conheço esse questionário. Quer dizer, eu acho que eu já devo ter utilizado, mas vou precisar pesquisar daqui a pouco. Vamos pensar na escala visual analógica de dor. Eu tenho 2 tratamentos e eu estou avaliando dor com esses 2 tratamentos. No primeiro estudo, os pacientes começaram o estudo com dor 6 e terminaram com dor 4. No segundo estudo, dor 6 terminaram com dor 1. Então, o primeiro estudo, eu diminui 2 pontos de dor na escala visual analógica. E no segundo, eu diminui 5. O tamanho do efeito do meu segundo estudo é maior do que o primeiro. Eu melhorei mais a condição do meu paciente no segundo estudo do que no primeiro. Tá? Esse é o nosso conceito de tamanho de efeito. Eu estou falando de uma maneira bem simplificada,
porque a intenção é justamente eu entender o que é tamanho de efeito e deduzir o que eu posso ou não escolher. Então, quanto maior for essa barrinha horizontal, maior é o tamanho do efeito. Maior vai ser a quantidade de melhora do meu paciente. Quanto menor for essa barrinha, menor é o tamanho de efeito, menor vai ser a quantidade de melhora do meu paciente para essa terapia. Então aqui eu tenho a representação visual do estudo A, B e C, tá? Ó, vocês veem aqui, ó, tudo aqui é feito por linha, ó. Então o Kernap é esse primeiro estudo quadradinho, o Moffat aqui é o segundo e o Versvet é o terceiro. Tá? Então esses estudos estão aqui, ó. Kidnap, Moffat e Vervet. Então os três aqui. Só que eu tenho algumas regrinhas, galera. Essa linha do zero, ela serve justamente para dividir resultados favoráveis à terapia A e resultados favoráveis à terapia B. Tá? Olhando aqui esses resultados inicialmente, eu vejo que a maioria dos resultados estão favoráveis à minha terapia, vai, pela ordem aqui, terapia B, né? Terapia A desse lado, terapia B. Terapia B é fisioterapia mais exercício em casa. Né? Os quadradinhos estão localizados em sua maioria desse lado. Então, eu já percebo que há uma tendência dos estudos me indicarem que é melhor eu utilizar fisioterapia e exercício em casa do que só o exercício em casa. Tá? Se eu tiver na minha meta-análise, aqui no meu gráfico, a avaliação do mesmo desfecho, utilizando a mesma ferramenta, eu posso pegar a representação visual desses resultados e fazer uma média geral aqui embaixo. Que facilita mais ainda a minha vida, que eu não preciso olhar aqui. Eu olho direto aqui, ó, na minha média geral. Que eu vou chamar de pool. Eu vou chamar de pool. Pool de piscina, em inglês, né? Aqui eu tenho todos os resultados, aqui eu tenho um piscinão com esses resultados todos juntos, tá? Aqui eu tenho uma concentração de todos os resultados, de todas as médias e de todos os tamanhos de efeito, tá? Quanto mais esticado horizontalmente for esse meu losango, maior é o tamanho de efeito, e quanto mais achatado for o meu losango, menor é o meu tamanho de efeito. Tá? Quanto mais esticado, maior tamanho de efeito, quanto mais achatado, menor tamanho de efeito. Beleza. Agora eu vou me aproximar aqui da tela, eu dei um zoom na imagem e eu vi que o meu losango não toca a linha do zero. Ele está todo aqui do lado da terapia B. Então, olhando esse losango, a informação que eu tenho é a terapia B é efetivamente superior à terapia A. E aqui, galera, eu faço um parênteses rapidinho, porque quando eu falo isso, eu não estou falando que a terapia B funciona e a terapia A não funciona. Como nós vimos nas outras aulas, ambas as terapias vão funcionar. O que eu estou querendo ver aqui no caso, e o que o gráfico me diz é que a terapia B funciona mais do que a terapia A. Então, se o losango estiver de um lado do meu gráfico, só desse lado, e não encostar na linha do zero, quer dizer que a terapia B funciona mais que a terapia A. No caso, fisioterapia e exercício em casa funciona mais do que só exercício em casa. Para esse desfecho aqui, ó, função de joelho avaliado com esse questionário. Se eu replicar
o tratamento que esses caras aplicaram, no caso, fisioterapia e exercício em casa, avaliar a função do joelho dos meus pacientes utilizando esse questionário, fisioterapia mais exercício em casa vai ser mais efetivo. Então eu olho aqui meu gráfico, independente do número que esteja aqui, isso aqui a gente ignora. Eu olho aqui para o meu gráfico, lado esquerdo terapia A, lado direito terapia B. Olho para o meu pool, tá? Olhei para o pool, se o pool não toca a linha do zero, a grande linha do zero aqui, ó, quer dizer então que uma terapia é superior à outra. As duas terapias podem funcionar, mas a terapia que está localizado o pool é superior do que a outra terapia, tá? Eu estou falando agora só do meu pool, só do pool. Se por um acaso, igual tá aqui, ó, o pool tocar na linha do zero, aqui eu já peguei um outro gráfico de um outro estudo, tá, galera? Não é o mesmo estudo. Aqui eu nem lembro o que eles estão avaliando aqui, mas é outro estudo. Mas só para vocês saberem, se o pool toca na linha do zero, quer dizer que as duas terapias têm efeito semelhante. As duas terapias seguramente têm efeito semelhante. Se aqui, ó, vejam aqui a linha horizontal do meu pool, o quadradinho aqui, ó, bem em cima aqui, ó. Se esse quadradinho não estiver tocando a linha do zero, o resultado das duas terapias é semelhante, mas a terapia do qual a maior parte do meu pool está localizada tem uma tendência a apresentar um resultado melhor. Tendência. Agora, se aqui, ó, a parte vertical do meu pool, o eixozinho aqui do losango, ficar em cima da linha do zero, as duas terapias funcionam a mesma coisa. Eu posso escolher tanto uma quanto outra, que eu vou ter o mesmo resultado. Tá? Se ele tiver exatamente em cima da linha do zero, se ele tiver mais de um lado do que do outro, os dois resultados são semelhantes, eu continuo podendo escolher tanto um quanto o outro, que eu vou achar que vai melhorar a mesma coisa, mas a terapia do qual o pool está do outro lado tende a apresentar resultado melhor. E esse tende pode ser que, não quer dizer que ele é superior. Ele só é superior aqui, ó, quando ele não toca na linha do zero. Aí eu sei que uma terapia funciona muito mais do que a outra. Tá? E a mesma coisa vale na hora que eu for olhar os estudos individuais. Tá? Eu tenho a média e tenho o tamanho do efeito. O tamanho do efeito tocou na linha do zero, essa terapia ela tende a funcionar melhor. Essa terapia, do jeito que esse autor aqui, o Versvet, essa terapia, do jeito que ele aplicou, tende a funcionar melhor do que só exercício em casa, mas analisando friamente, as duas elas vão dar o mesmo resultado. Há uma tendência dela dar um resultado melhor, mas vão dar o mesmo resultado. A primeira terapia, a segunda terapia aqui do Moffat. Essa terapia aqui, ó, a média encosta na linha do zero. Então, se eu fizer só exercício em casa ou fisioterapia mais exercício em casa, falando desse protocolo aqui que esse cara aplicou, tanto uma terapia quanto a outra vai ter a mesma efetividade, o mesmo resultado. E o primeiro estudo aqui do Kidnap, o tamanho de efeito e a média não encostam na linha do zero. Pelo contrário, eles estão afastados da linha do zero. Então, esse protocolo aqui do Kidnap funciona pra caramba mais do que só exercício em casa.
esse protocolo de fisioterapia mais exercício em casa que esse estudo aplicou, funciona para um senhor caramba a mais do que só exercício em casa. Tá? Por quê? O tamanho do efeito e a média não encostam na linha do zero. Se encostasse igual aos dois outros estudos, os resultados funcionam a mesma coisa. Se a média está do lado de um dos estudos, há uma tendência daquela terapia funcionar mais, mas eu considero friamente que as duas funcionam a mesma coisa. E aí, na hora que eu for escolher a minha terapia, eu vejo. Ó, esse aqui, ó, vamos. Aqui eu tenho um estudo que claramente tem uma eficácia maior, concordando com o meu pool aqui embaixo. Mas vamos supor que eu não tivesse esse cara. Tivesse só esses dois aqui, ó. Aí eu vejo. Eu posso escolher com base nesse dado. Eu sei que os dois estudos vão. Os dois protocolos nesse estudo aqui vão ter a mesma eficácia, mas há uma tendência desses protocolos ser melhor. Isso pode nortear minha decisão. Nesse estudo aqui de cima, não. Eu jogo a moeda para cima, o que cair, caiu. Agora, desse do meio aqui, do Morfete aqui. Agora, o primeiro, do Kidnap aqui, ó, eu posso pegar esse protocolo exatamente do jeito que esse cara fez, ó. Como assim? Aqui, ó, no gráfico, eu tenho o autor, sempre eu vou ter o nome do autor. E aí aqui nesse estudo eu tenho a referência. Tem alguns que tem alguns que não. Eu vou ter que pegar só o nome do autor. Mas eu vou aqui, ó, na referência 25. Não é Kidnap, é Kirnap. Kirnap et al. Referência 25. Eu vou lá nas referências bibliográficas da revisão sistemática e caço esse cara aqui, ó. Kirnap. Aí eu baixo esse artigo e eu não perco nem tempo lendo introdução, lendo resultado, nem nada. Por quê? O resultado, a minha meta-análise já dá para mim. Não dá o resultado numérico, mas dá para mim aqui, ó. Essa meta-análise está falando, cara, a fisioterapia com exercício em casa funcionou melhor do que só exercício em casa. Então, eu vou nas referências, pego esse paper, baixo o paper e vou direto no método. Eu vou direto nas intervenções dele. E aí eu pego aquelas intervenções e aplico à risca no meu paciente. À risca. Na hora de avaliar, eu posso fazer essa pesquisa prévia antes de fazer meu diagnóstico, já tendo um tempo de casa, sabendo mais ou menos quais serão os problemas com base no diagnóstico médico, tá? Mas aí, porra, passado um tempo já tendo mais tempo de casa. Mas eu posso, por exemplo, pegar esse protocolo e aplicar à risca que se o meu paciente não tiver nenhum problema médico, eu vou chegar nesse resultado aqui. Eu vou ter essa melhora. Essa melhora que o estudo está indicando que teve, eu vou ter. E aí eu posso avaliar com a avaliação que eu fiz. O ideal é que eu faça a avaliação exatamente usando a ferramenta que ele está indicando. Ou pelo menos, como é que ele está avaliando usando esse questionário, que eu aplique esse questionário no meu paciente. Só o questionário. Quer dizer, eu faço a minha avaliação clínica normal, que é aquela avaliação que nós conversamos lá no prontuário do paciente, tá? E se tiver algum método, alguma avaliação que o autor faz que eu não fiz, eu tenho que pegar pelo menos uma dessas avaliações e aplicar. Claro que esse estudo, ele não usou só esse questionário. Para esse desfecho que a meta-análise está trazendo, ela fala desse questionário. Tá? Então, pelo menos esse questionário, depois que eu avalio meu paciente, depois que eu encontro o estudo que vai nortear a minha decisão, é interessante eu aplicar no meu paciente para fins de comparação. Para poder saber se eu consegui o mesmo resultado que o autor falou que eu vou conseguir se eu tiver em condições normais. Tá?
Galera, interpretação de uma meta-análise, galera. Dúvidas? Essa parte é uma parte complicada. É uma parte que, conforme eu for fazendo, eu vou pegando a manha da hora e eu vou aplicando melhor. Dúvida, galera? Todo mundo quieto, né? Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui na sala. 2, 7, 16. 16 pessoas. Vamos fazer assim, então, galera. Nós vamos fazer um exercício de interpretação de meta-análise massiva. Eu vou abrir diversas meta-análises, quer dizer, meta-análises, diversas meta-análises aqui que eu tenho guardadas no meu covil e nós vamos interpretá-las juntos. Deixa eu pegar revisões aqui. Deixa eu achar então essas revisões, né? Deixa eu ver na pasta de seminário. Ah, beleza, seminário, cara. Revisão sistemática. Eu vou abrir aqui uns seminários que eu apresentei. Seminários que. Professor, Oi. eu tenho uma dúvida. Para o nosso, a gente vai precisar o tratamento que a gente achar, a gente tem que ser meta-análise ou não? Pode ser. Vocês vão pesquisar primeiro uma meta-análise, uma revisão sistemática com meta-análise, para depois encontrar para depois selecionar, na verdade, o tratamento. Tá. Deixa eu. Ó, eu vou abrir duas aqui, dependendo, eu abro mais algumas aqui para a gente poder. Vocês vão fazer passo a passo do que a gente está aprendendo aqui. Vocês vão fazer o pico. Ó, eu já dei o paciente para vocês. Vocês vão pensar a terapia, a contraterapia, vão fazer a pesquisa na base Pedro, virão as revisões sistemáticas, aí vocês vão ter que abrir a revisão sistemática, e aí, galera, a gente não vai perder tanto tempo com toda a estrutura da revisão, tá? Daqui a pouco eu detalho melhor, mas vocês vão abrir a revisão, vocês vão olhar os resultados e vão fazer isso que eu estou fazendo agora. Interpretar quem apresentou o melhor resultado, selecionar aquele tratamento, pegar o protocolo e demonstrar a aplicação. Ó, abri dois, vou abrir um terceiro aqui, ó. Pegar da Isabela, outra especializando, ela tinha uns... Ah, um já é dela, deixa eu abrir o outro aqui. Ela achava uns papers violentos, assim. Eu queria ser que nem ela quando eu crescesse. Se eu não cresci, então não dá. Ô, rapaz, tem um horizontal. Ah, bom, legal, legal esse aqui. Esse aqui tá num formato diferente. Puta, pra fins de exercício é da hora. Pô, beleza, vocês vão ver minha cara feia aqui. Deixa eu compartilhar aqui o PDF. Compartilhei o PDF. Legal. Todo mundo vendo aqui o PDF, galera? Tá pequeno? Aumenta mais? Como é que tá? Tá vendo, professor? Só que não dá pra ver inteiro de uma vez. Não. Aqui nesse caso, é porque, por exemplo, ó, aqui, ó, o cara fez uma meta-análise com um follow-up. Ó que filho da mãe. Aqui tá em semanas. Aqui ele pegou os estudos, as intervenções de cada estudo e como o critério desse cara era ter follow-up, ele colocou uma meta-análise para cada período do follow-up, tá? Mas não é nosso objetivo aqui. Eu quero que vocês olhem só para essa primeira linha aqui, ó. Tá? Essa primeira linha, ela tem pool, ela tem resultados, pá.
eu só quero que vocês olhem para cá, tá? Deixa eu ver só o que eles estão estudando aqui, para não... Mas aqui também tanto faz, porque aqui o negócio é só eu entender o que eles estão... É só interpretar só a meta-análise. Então, a gente não precisa aprofundar tanto aqui. Beleza. Vamos lá, então. Amabile. Amabile tá aí? Amabile. Amabile tá fora do computador, Amabile. Amabile. Ah, professor, tá aí, tá digitando, beleza. Amabile. Aqui, nesse estudo, ele avalia um desfecho só, no estudo todo, tá? É um desfecho só para o gráfico todo. Lado negativo, terapia A. Lado positivo aqui da minha linha, do meu eixo X, terapia B. Não interessa qual terapia é. Terapia A, terapia B. O estudo, o pool do estudo, é favorável a qual terapia? Terapia A ou terapia B? Repete a pergunta, por favor, professor. Esse lado aqui que eu estou apontando, o lado negativo aqui, ó, terapia A. E esse primeiro lado aqui, ó, o lado positivo, terapia B. É a terapia B, não é, professor? Mais positivo? Ó, esse lado é A, esse lado negativo. Ele é favorável com a terapia A. Ele, como fala, ele é mais. A terapia A é mais eficaz que a terapia B, porque ele só tá do lado da terapia A. Tá. Perdão, eu não vi a Lana que falou? Foi todo mundo, professor. Eu, a Thaís, todo mundo. Não. Mas peraí. Eu não vi se a Amabile chegou a falar também. Não. Eu acho que a Débora tá com algum problema, professor. Porque a internet Não. aqui em Assis é meio complicado. Ah, sim. Não. Perfeito. Perfeito. Aqui a gente vai justamente fazer uma interação. Eu falei com a Amabile, porque a Amabile, ela... Bom, enfim, eu escolhi alguém, falei alguém, para a gente poder participar. Mas a resposta da Alana, beleza. O pool tá do lado da terapia A. A Amabile falou aqui, a internet tá ruim. Sem problema, Amabile. Sem problema. Ó, então, a Alana já respondeu a primeira. Então, o Danilo falou agora há pouco. Danilo, esses dois primeiros estudos aqui, ó. Tô ouvindo, professor. Olhando média e olhando o tamanho do efeito dos dois estudos. O primeiro de cima ou o segundo de baixo? Quem que tem a maior média? O de cima? De cima tem a maior média. A concentração dos resultados de cima é maior nesse ponto que eu estou mostrando no gráfico do que o de baixo. Em contrapartida, quem que tem o maior tamanho de efeito? Que é aquela linha horizontal. Que nós temos o quadradinho, que é a média, e nós temos a linha horizontal, que é o tamanho de efeito. Os mesmos dois aqui. O segundo, beleza, o segundo. Então, eu sei que o primeiro estudo, os resultados tiveram menos variação, tem uma concentração maior num ponto, só que o segundo estudo me dá um tamanho de efeito maior. Um tamanho de efeito maior. Agora eu vou perguntar, a Luana falou que está travando ali, sem problema, galera, tá com problema na internet. Aqui, o importante é vocês entenderem. Eu estou justamente chamando nominalmente para a gente ficar interativo aqui para participar, para apareceu dúvida a gente já tira.
Agora eu vou chamar quem? Eu vou chamar Isabela. Isabela, tá com o microfone ligado? Fácil, Isabela? Isabela? Isabela sumiu da sala. Não tô vendo a Isabela aqui. Deve ter caído. Igor. Igão, tá aí, Igão? Ih, rapaz, a galera tá dropando a aula. Não, galera, aqui a gente tem que Não, professor, não é que estão dando, não. É porque realmente a internet tá ruim. Hoje mesmo caiu umas 20 vezes, sim. Tava com sinal bom e tá caindo. Não é culpa da gente. Tô falando a verdade. Agora que a minha internet resolveu funcionar, mas ela ficou a aula inteira, tanto a do senhor como a da Juliana. Caía e voltava, caía e voltava. Eu escutava 3 palavras e caía e voltava. Eu vou confiar que vocês foram meus primeiros alunos. A gente já tem um tempo junto aí, galera. Mas tô vendo aí, não, tô enchendo o saco, tô enchendo o saco. Tá, beleza. Carol, tá aí, Carol? Tá fácil no microfone? Tô. Carol, tá fácil no microfone. Tô. Ana Carolina, tô. Pô, eu não especifiquei, né? Perdão. Não, Ana Carolina, vamos lá, Ana Carolina. Agora a Ana Carolina, eu vou jogar uma na mão dela aqui. Ana Carolina, vem cá. Esse primeiro estudo, ó. Primeiro, segundo. O segundo e o terceiro estudo. Quem que tem o maior tamanho de efeito? Do segundo pro terceiro. Segundo. Tamanho do efeito. A linha horizontal. A linha. Ao terceiro. Terceiro. O segundo, ele tem a maior média. Média. Mas tamanho de efeito é o terceiro. Ô Carol, entre o segundo e o terceiro estudo, qual estudo apresenta a terapia A realmente superior em relação à terapia B? Olhando, sem olhar o pool, olhando só esses dois estudos aqui. O A é o da esquerda. Isso, o A é da esquerda e o B da direita. Eu acho que o terceiro. O terceiro, ele apresenta a terapia... Ele pega... Pode falar. Não, acho que o segundo. Segundo? Perfeito, perfeito. Vamos lembrar aqui, galera. Pegando um pedaço do B. Oi? O terceiro tá pegando um pedaço do B também, então... Beleza, é isso aqui que a gente tem que estar... Não. Não? É isso aqui que a gente tem que estar esperto. Não, perfeito. Desculpa. Paulistano, quando vai falar não, é não, vírgula, tô concordando com você. Ah, tá. Não é não de negação, não, tá. perdão. Falei, ué. A pior parte do sotaque é essa. E eu não consigo largar. Se eu vou concordar com a pessoa, eu falo, não, 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 não. Uma vez estava eu, minha esposa e um catarinense. A gente estava viajando catarinense na nossa frente. Aí o catarinense, ó, vai lá na feira tal lá que tem pierodi, que é uma comida gostosa. Eu fiz um, não, não, beleza. Aí o catarinense olhou assim pra mim, aí lá vai minha esposa. Não, cara, ó, é assim, ó, o coisa aqui tá concordando com você, mas o não é do sotaque. Então, beleza, da hora, ó, você falou certinho. O tamanho de efeito do segundo estudo é maior, do terceiro estudo, o tamanho de efeito é maior do que o do segundo. Só que a terapia do segundo no segundo estudo, a terapia A é mais efetiva que a terapia B. No terceiro estudo, não. Como o tamanho de efeito toca aqui a linha do zero, tá tocando a linha do zero, o terceiro estudo aqui, tanto a terapia A como a terapia B vão estar com resultados semelhantes. Tá? Vão estar com resultados semelhantes. Pode ser como a média
do terceiro estudo está do lado da terapia A, eu tenho uma tendência, pode ser que a terapia A, usada por esse cara, pelo Hevet, seja melhor que a terapia B dele, dentro desse estudo, tá? Mas como o tamanho de efeito toca a linha do zero, perfeita a sua colocação. O estudo do Carafa aqui, ó, a terapia A dele é efetivamente superior do que a terapia B, usando os protocolos que esse cara aqui utilizou. Perfeito. Ó, então, o Danilão já falou do tamanho do efeito, a Carol já comparou a efetividade. Ó, isso que a Carol fez agora é o que vocês vão ter que fazer para decidir que terapia vocês vão escolher para aplicar na paciente de vocês. Tá? Claro, quando eu olho o pool já me diz qual terapia é superior ou não. E aí o que eu faço? Eu só escolho o melhor estudo. Tá? Mas olhando aqui, supondo que não tenha pool presente, por exemplo, ó, olhando só para os estudos, o segundo estudo tem uma terapia A mais eficiente que a terapia B em relação ao terceiro. A terapia A e B do terceiro tende a ter o mesmo resultado. E aí uma pergunta que eu achei que alguém em determinado momento iria fazer, mas ninguém fez. E essa pergunta, então, claro, eu vou jogar na mão da Thaís. Thaís está com o microfone fácil, Thaís? Sim. Ai, meu Deus do céu, professor. Thaís, vem cá. Ó o tamanho do efeito do estudo 3 e olha o tamanho do efeito aqui do estudo 2. O estudo 3 do Hevet e o estudo 2 do Carafa. Você acha que tem alguma coisa errada com algum dos dois estudos? Não sei. Como Ó, assim? Alguma coisa errada? olhando aqui, ó, friamente, o tamanho de efeito do estudo do Hevet, mesmo encostando na linha do zero, é muito grande. E o do Carafa é menor. O Hevet teve um tamanho de efeito grande, o Carafa teve um tamanho de efeito menor. O estudo do Carafa, a terapia A é superior em relação à terapia B, só que o tamanho de efeito é pequeno. O estudo do Hevet, as duas terapias têm a mesma eficácia, mas o tamanho de efeito é maior. Professor, posso falar eu? Deixa eu O meu, botar aqui. pelo que eu entendi. Não, pode falar, pode falar. Eu chamo os nomes assim pra gente variar, galera, mas pode falar, vai. Que ideia que você tem? Joga lá. Nada, eu acho que a ideia que eu tenho é que não tem nada de errado. Porém, uma terapia, que é do, não sei falar inglês, essa daí mesmo, ela é eficaz em dois métodos, né? Tipo, no A e no B. O outro é só no A. Porém, a maioria vendo todo o contexto do negócio, a maioria é mais eficaz no A, que foi onde está o nosso pool lá. Pô, esse negócio que eu também não sei falar o nome. Não, perfeito. É pool. Pool. A gente pronuncia P-U-L mesmo, pool. Ou pool também, dependendo, a gente tá com pressa. Mas, não, legal, sua interpretação é legal. Só uma correção que eu faço. No Carafa, não é que só a terapia A funciona. Funciona a A e a B, mas a A funciona mais que a B. No do Hevet, os dois funcionam. Mas você fez uma interpretação legal. O tamanho de efeito da terapia A e B do Hevet, do terceiro, é maior do que o tamanho de efeito das terapias do Carafa. Agora eu faço uma pergunta para Ana Júlia. Ana Júlia, tá fácil no microfone, Ana Júlia? Eu tô aqui, professor. Tá aí, Ana Júlia. Ana Júlia, vem cá, recordando aulas passadas aqui, a meta-análise ela tem algum método para saber se o estudo é de boa qualidade ou não? Ah, professor, eu acho que sim. Tem. Você lembra de algum desses métodos?
Não lembro para citar. Tá. Mas você lembra para que serve o método? Quando eu falo, por exemplo, que um estudo é bom ou o estudo é ruim, o que eu estou querendo dizer a respeito desse estudo? Pode falar. Suas palavras. Não sei. Você está querendo saber da eficácia do estudo, é isso? Do método? É isso Da que traz a eficácia. pesquisa, a eficácia? O que mais? Tem mais um detalhezinho aí para eu saber se essa eficácia é confiável. Não sei. Não sabe? Alguém sabe? Por exemplo, escala Pedro. O que a escala Pedro avalia dos estudos? O risco de Yes. risco de viés. Boa, Thaís. Boa, Lana. E boa na Júlia também. A Ana Júlia desenvolveu o nosso raciocínio. Risco de viés, galera. E aqui, ó, olhando para a meta-análise, eu não preciso nem olhar a qualidade metodológica dos estudos. Olhando para a minha meta-análise, tão certo quanto o calor do fogo. E aí é uma regra que vocês vão pegar um post-it, vão anotar e vão aqui, ó, colar na parede do quarto aqui, ó. Quanto maior for o tamanho do efeito, maior é o meu risco de viés. Quanto maior o tamanho do efeito e menor o tamanho da média, maior é o risco de viés. E aí eu volto no ponto que eu cutuquei o Danilo lá atrás. Quanto menor é o tamanho do efeito e maior é o quadradinho da média, menor é o risco de viés. Maior tamanho de efeito, maior risco de viés. Por quê? Porque pode ser que eu tenha alguns fatores influenciando diretamente na minha pesquisa. Pode ser que viés de alocação, viés de memória, paciente bonzinho, sei lá, efeito placebo, intenção de tratamento, esteja intimamente influenciando o meu estudo. Então, aqui está a pegadinha e aqui está a minha segurança com a meta-análise. A meta-análise não me diz só qual estudo é mais ou menos, quer dizer, qual terapia é mais ou menos eficaz. Ela também me diz se aquele estudo do qual a terapia está sendo indicada, se ele é confiável ou não. Eu vou olhar aqui, ó, sem discriminação de se terapia A ou terapia B funciona. Se eu fosse considerar estudos para minha terapia, eu iria considerar os estudos com menor tamanho de efeito e maior média em torno de si. Independente se a terapia favorece, quer dizer, independente se o estudo favorece terapia A ou terapia B. Eu vou selecionar os estudos do qual o resultado, do qual a meta-análise desse estudo me indique o menor tamanho de efeito e a maior concentração de média. Tá? O pool não é perfeito. O pool leva em consideração a média e o tamanho de efeito de todos os estudos. E isso pode infectar o meu pool. Isso pode, inclusive, trazer o meu pool para encostar na linha do zero ou passar da linha do zero. Quer dizer necessariamente que a terapia A tem semelhança com a terapia B? Se o pool aqui, por exemplo, encostasse a linha do zero, eu vou precisar olhar para os estudos. Porque se os estudos tiverem tamanho de efeito muito grande, só olhando o tamanho de efeito, eu já deduzo que aqueles estudos têm problema. Eu já deduzo que aqueles estudos têm um risco de viés alto e, por isso, o tamanho de efeito é maior.
Conforme eu vou tirando o risco de viés desses estudos, o meu tamanho de efeito vai diminuindo. E isso, galera, é uma tendência para qualquer estudo em qualquer área. Qualquer estudo em qualquer área. Quando eu vou testar um medicamento, uma terapia, um equipamento, o que quer que seja, quanto mais eu controlo o risco de viés, menor fica o meu resultado. Quanto menos eu controlo o risco de viés, maior vai ficando o meu tamanho de efeito. Melhor vai ficando o meu resultado. Então, olhando para a meta-análise, tamanhos de efeitos grandes me indicam estudos menos confiáveis. Quanto menor o tamanho de efeito, mais confiável é o meu estudo. Automaticamente, quanto maior o tamanho de efeito, menor vai ser a concentração da minha média. Quanto menor o tamanho do efeito, maior vai ser a concentração da minha média, no ponto central aqui, ó. Tá? Mas olhando essa aqui, ó, eu não preciso, por exemplo, ir para o texto, ver aquela tabelinha do Pedro. Deixa eu ver. Aqui não, aqui tá no outro arquivo. Eu não preciso ir para o texto, por exemplo, ver aquela tabelinha do Pedro. Só olhando aqui, eu já sei qual estudo é ou não confiável. Beleza, olhei o pool. O pool diz para mim que a terapia A funciona mais que a terapia B. Vou olhar os meus estudos. Eu vou selecionar os estudos que não encostam na linha do zero, que são os estudos que efetivamente a terapia A naquele estudo funcionou mais que a terapia B. Se encostou na linha do zero, posso escolher qualquer um que, beleza. E aí, galera, destes estudos que seguem a tendência do meu pool e que não encostam na linha do zero, eu vou selecionar aquele que tem o menor tamanho de efeito. O estudo que tiver o menor tamanho de efeito é o estudo mais confiável. Então aqui, vamos supor, eu estou avaliando dor no joelho de pacientes com lesão do cruzado anterior. Quando eu olho para essa meta-análise aqui, ó, agora eu vou tirar o zoom dela aqui, ó. Quando eu olho para essa meta-análise, eu já vejo o pool, opa, a terapia A funciona melhor que a terapia B. E eu vou olhando os estudos aqui, ó. Ó, tamanho de efeito muito grande, eu já elimino. Encostou na linha do zero também, eu fico esperto. Ó, tem 3 estudos aqui, ó, que não encosta na linha do zero e que estão de acordo com o pool. Deixa eu ver qual que estudo é o mais confiável. Mandelbaum, Carafa e Ettlinger. Beleza, vou selecionar o do Ettlinger. Porque o tamanho de efeito do Ettlinger é menor do que o do Carafa e do que o Mandelbaum. Os 3 podem ser de alta qualidade. Só que o resultado do Ettlinger indica que o resultado dele é mais confiável. Se eu pegar o protocolo dele, eu tenho mais chance de chegar na efetividade do trabalho dele do que os outros estudos. Para variar, estouramos o tempo da nossa aula. Amanhã. E aí, galera, diferente do que eu tinha planejado, era para eu fazer a pesquisa do Pedro hoje com vocês. Não vai dar tempo. Amanhã eu vou tentar entrar um pouquinho antes, já deixar as coisas no jeito, para deu 8h10, o chicote já estrala, tá? O que eu queria mostrar dos outros gráficos para vocês é que a situação se repete, só muda o jeito que o gráfico está plotado, só muda a cor da média, enfim, só muda a formatação, mas ó, eu tenho as mesmas informações em qualquer gráfico, galera, qualquer gráfico. Mesma informação, média, tamanho de efeito, média, tamanho de efeito, média, tamanho de efeito. Ó, aqui também, ó. Esse aqui, ó, é o exemplo que eu dei em biomecânica do segundo semestre, para vocês fazerem no seminário. Só que lá estava o ensaio clínico randomizado. Aqui é a meta-análise que eu tirei aquele ensaio clínico. Ó, média, tamanho de efeito, média, tamanho de efeito. Aqui, como esse cara é maluco e ele testou várias terapias com vários tempos, vamos focar só no primeiro tempo.
E vamos focar só nessa terapia aqui, nessa comparação aqui. Ó, eu tenho um pool aqui e eu tenho 2 estudos. Comparando eletrocardiograma com feedback, que é aquele que eu dou o choque e peço para o paciente fazer o movimento quando ele sente o choque. E exercício mais contra só exercício, tá? E aí, mesmo esquema, ó, o gráfico, linha do zero cortando aqui no meio. Esse lado é a primeira terapia, no caso, eletrocardiograma com biofeedback e exercício. E desse lado, só o exercício. Os 2 estudos tocam na linha do zero. A média dos 2 estudos, elas tendem para dar um resultado melhor usando biofeedback mais exercício. Mas, de um modo geral, eu escolho os 2 estudos. Mas, ó, eu tenho o pool me indicando. Esse pool aqui, ele tá com esse tracinho também, que é a continuação do losanguinho, né? E os estudos com média e tamanho de efeito. Mesma coisa, tá?